Um salve com muita alegria, família Sente, gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos apresentar para vocês, como todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, comentadas sobre a ótica da nossa visão e do nosso conhecimento acerca do assunto. Ok? Então é isso aí. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite, William. Boa noite, Vânia. Boa noite, Andréia, William. Vamos continuar a parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos falar sobre possessos. A pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Resposta. Sem dúvida, são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que, com vontade firme, o queira. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia,
nada poderá, se o que estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. E aí, alguma coisa? Sim. Essa pergunta 476, ela é bem interessante porque ela tem tudo a ver com o trabalho que é realizado nas casas espíritas e umbandistas, né? Então, pergunta a Kardec ao espírito de verdade. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? A resposta é sim. Passados tantos anos desde que esse livro foi escrito, nós temos essa condição de responder que sim. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse essa sujeição de outro? Também, sim. Os centros espíritas e as casas de umbanda, os terreiros de umbanda, estão aí para ajudar nesse sentido. E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? E ele fala claramente aí, deve ser um homem de bem, homem no sentido de humano, né? Não homem efetivamente, pode ser mulher também. E a vontade poderá ter eficácia desde que para o concurso dos bons espíritos. Então, os bons espíritos, que são aqueles que acompanham, no caso dos terreiros de umbanda, os sacerdotes, as sacerdotisas, no caso do dirigente de casas espíritas, o seu presidente, a sua diretora ou a sua diretoria, sim, então isso é totalmente possível que exista essa ajuda por parte de casas espíritas e terreiros de umbanda, espiritualistas com propósito elevado. O que acontece, no caso da pessoa não perceber, é que ela gosta de ser como ela é. Tem gente que não quer mudar. Então, ela pode estar sendo subjugada por uma influência negativa, mas ela gosta, isso é possível. Eu vou dar um exemplo, a vaidade. Né? Tem gente que gosta de se sentir, de viver achando que é melhor que as outras pessoas. Ela se sente bem, se sente feliz assim, se sentindo superior. Ela pode estar sendo subjugada e não está percebendo isso, por quê? Porque aquela situação a agrada, ela concorda com aquilo. É exatamente o que essa questão diz nesse caso. Tá, agora vamos falar, então, sobre exorcismo. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Esses últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? A resposta é boa: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo, em vendo que nada consegue, afastam-se. É o mesmo caso de você ter uma pessoa aqui, encarnada, te obsediando todo dia, enchendo a paciência, vem na tua casa e fala, e fala, e fala, e você só sorri e diz, tá bom, tá bom. Ela vem um dia, vem dois, vem três, depois ela já não vem mais, porque não está pegando o que ela fala. Não é assim? É assim que acontece, tanto aqui quanto do outro lado. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas para crer de que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja, Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Pois é o caso das pessoas irem no terreiro, irem no centro, achando que eles vão falar com o guia,
e o guia vai desobsidiar ele, e tudo vai estar resolvido. Pronto, tirou, levou, conversou com o espírito, fez o que tinha que fazer e resolveu o problema. Aí a pessoa sai, volta para casa no dia a dia e se comporta do mesmo jeito que se comportava. O espírito volta, né? Eu queria fazer uma menção, que eu acho que é bem interessante nesse caso aí, para a questão de como vocês imaginam que isso foi no século XIX, quando os católicos da época, né, leram que o exorcismo não era relevante, né, que era uma coisa que os espíritos riem disso, né? Então, vocês imaginam, eu acho que é por isso que o Ato de Fé de Barcelona acabou acontecendo. Para que todos aqui que estão nos assistindo compreendam, o Ato de Fé de Barcelona, depois de lançado o Livro dos Espíritos, foi a queima dos livros dos Espíritos pelos padres em Barcelona e pelos bispos, para dizer que aquilo era heresia e que falava contra a realidade que a igreja pregava, né? Então, eu acho que está bem explicado por esse ponto aí, que era o Espírito de Verdade trouxe uma visão completamente diferente daquela que se apregoava à época, né? E sim, a Vânia foi bem na sua colocação, e nas casas espíritas e nos terreiros de Umbanda, isso é muito bem claro. Se trabalha o interior das pessoas, a reforma íntima, e sim, faz-se a limpeza, retira os seus espíritos obsessores, mas que podem perfeitamente voltar caso você não mude o seu comportamento. Isso é uma coisa extremamente importante que se entenda. Certo, André? Confere aí a nossa reflexão. Confere, mas não necessariamente volta os mesmos, mas se a sua energia está num padrão vibratório baixo, vem outros. Enfim, o que manda, na verdade, é a energia das pessoas, né? É isso que determina a qualidade da vida espiritual que ela tenha. Pois é, e aí a gente fala, o que é energia? É simplesmente o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Só isso. Você pensa bem, age bem, fala bem, vive bem, lê o evangelho, estuda, faz prece. Isso é estar bem. Então, os espíritos ficam enjoados. Ai, não, essa pessoa é muito chata, fica rezando muito, não faço questão. Aí eu vou embora. E uma outra coisa referente à questão da prece, né? Prece, meus amigos, oração, rezar ou reza, é muito importante que seja feita do seu coração. A repetição de palavras puras e simples não quer dizer absolutamente nada. Isso é um fato que precisa ser bem dito nesse momento aqui. Você fazer Pai Nosso e Ave Maria é bom? É bom? Claro que é bom. Se você ouvir as palavras que você estiver falando, e mais que isso, aplicá-las. Se você simplesmente repetir como uma ladainha, pouco diz ou pouco quer dizer a respeito do que você faz como prece. O mesmo se aplica aos pontos de Umbanda cantados, que são preces cantadas. Elas devem ser sentidas, porque se você simplesmente as entoar da boca para fora, não serve de absolutamente nada. E a prece, lembrando, é estado de paz. Uma prece de desespero, uma prece não acreditando que o bem virá, que não vai acontecer nada de bom, não é uma prece. É exatamente aquilo que você sente que é a prece. Exatamente. Também a prece é um estado de espírito, resumindo, também. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral.
Uma coisa muito importante nesse ponto aí é que a palavra demônio, ela vem do grego e significa espírito. Demônio não é um espírito mau, por excelência da palavra. Vai da interpretação que você dá, certo? Anjo é um espírito bom, pelo menos é assim que a gente vê. Guia é um espírito bom. Mentor é um espírito bom. Anjo da guarda é um espírito bom. Mas eles também são demônios, se a gente for pegar pela acepção da palavra demônio vinda do grego, tá? É muito importante que isso fique claro. Então, demônio é aquilo que a gente imagina que é um demônio. Tá? Satanás, nós já fizemos um vídeo de conteúdo aqui no nosso canal, que eu recomendo que vocês assistam. Não existe. Não existe um espírito que tenha, ou uma entidade, né? Vamos nem chamar de espírito, uma força que tenha o mesmo poder de Deus. Isso não existe. Então, é muito importante que fique claro nesse ponto aí. Como também Deus não criou um ser para ser mal. Deus não criou nada para ser ruim. E existir que existe um demônio é se presumir que Deus criou um ser para ser perverso. E que nada pode mudar isso. Isso é contra a lei de amor. Né? Ele criar um ser para viver na maldade, no sofrimento, a vida eterna. É contra a lei de amor de Deus. Então, contrassenso, né? A palavra certa é contrassenso. Verdade. Não faz sentido. Não faz sentido. Convulsionários. Convulsionários, olha que interessante. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Que coisa, pergunta mais estranha é esta? Não, é porque eu acabei de perguntar para a Iá aqui, ela me respondeu. O termo convulsionário, nesse caso aí, é quem sofria convulsões e que com isso... Uma população? Sim, porque existiam, na época, os parisienses, eles se diziam muitas vezes entrar em transe, mas não necessariamente eles estavam em transe. Então, eles mistificavam, de uma maneira mais direta. E sofriam de crises nervosas? Exatamente. Ai, gente, cada coisa que a gente ouve, eu não me lembro de ter lido isso aqui antes do livro. O livro é muito antigo, né? O livro é muito antigo. Nossa, então, como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Resposta: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com que os provocam. Estou achando esquisito. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em que tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Que coisa estranha! Qual a causa da insensibilidade física
que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dizia que nestes, a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? É estranho isso. Vamos ler aqui o que Kardec fala. A exaltação fanática e o entusiasmo tão proporcionado em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Um parênteses aqui, no caso dos apóstolos que foram martirizados, do pessoal que era queimado em praça pública e que não sentia e que sentiam nada e agradeciam tudo mais, ou ficavam mudos, eles se deslocavam, acho que fora do corpo, é isso, não é? Eles estão falando? É mais ou menos isso, né? Na verdade, tem uma questão física que foi provada, né, posteriormente a esse livro, que a adrenalina, quando ela é muito, muito colocada, e quando você vê isso em esportistas, você vê isso em várias outras coisas, quando você tem uma situação muito forte de um hormônio funcionando, ou de uma droga, e o hormônio, seja ele o hormônio do prazer, né, ou seja ele uma droga que te afete, ela faz com que você tenha embotado a sua sensibilidade, né? Entretanto, tem gente que simplesmente faz de conta que está assim, né? Mas Kardec continua falando aí, esse ponto ainda é Kardec. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Olha, eu vou te dizer que eu não entendi muita coisa, não. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência das paixões humanas. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade?
Afligem-se os que não querem bem com os males que padecemos durante a vida? Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-te dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando compreender-nos. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. É muito importante esse final, né, essa última pergunta desse vídeo, porque as pessoas que desencarnam, que morrem antes de nós, elas sentem as energias dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos em relação a elas. Mas vale lembrar aqui que sentir desespero ou depressão por algum parente que desencarnou ou algum amigo é extremamente danoso e causa um sofrimento muito grande a eles, né? Então, a responsabilidade daquilo que a gente emite é muito importante, porque acaba influenciando, sim, no desenvolvimento deles após o desencarne. É o que nos ensina Antônio de Pádua Neves, nosso mentor espiritual aqui da casa. Nada no plano espiritual não faz sentido. É muito importante que tenhamos isso em mente. Se amamos uma pessoa enquanto encarnados e desencarnamos, seguiremos a amando da mesma maneira. Da mesma forma, se odiamos uma pessoa enquanto encarnados, seguiremos odiando depois que desencarnarmos. A mesma coisa. Porque nada não faz sentido. Agora, com o passar do tempo, os espíritos vão aprendendo várias situações, inclusive, que fazem parte de famílias mais extensas ou mais antigas, né? E aí isso deixa de ser tão valioso quanto é no momento que nós estamos assim, que nós desencarnamos. Gostou de mais um vídeo? Dê o joinha.
Colabora com a gente, tá? Participa aqui dos nossos vídeos pelos seus comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo no coração de todos vocês e axé. Axé. Axé.